Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou aqui no estado do Paraná, na região da Serra da Graciosa, mas antes de mostrar a nova Montana para vocês, se inscreve, aciona aí o sininho para receber as nossas mensagens de quando tem vídeo novo, assim você fica sempre bem informado de tudo que o Auto Entusiasta está trazendo para vocês. Bom pessoal, a nova Montana, ela tem uma série de características diferentes de tudo que a gente já conheceu. A frente é nova, é uma grade bem mais espichada, dois conjuntos ópticos, né? Esse primeiro de luz de rodagem diurna, aqui está o farol principal, nas versões de topo ele é de LED, como nesse caso aqui, e ainda temos farol de neblina aqui embaixo. Traz, na verdade, o conceito que já está aplicado em muitos carros dos Estados Unidos, carros globais da GM. O entre-eixo é de 2,80 m. Fica bem mais esticado, bem mais comprido e, logicamente, facilita bastante a parte de conforto interno. O motor que ela utiliza é aquele 1,2 litros turbo carregado, bem compacto, então a parte do cofre do motor ficou relativamente pequeno, barras longitudinais no teto, tem esse Santo Antônio. Ela está com a capota marítima elétrica, que é uma capota marítima rígida. No carro que eu estou avaliando, ele tem uma capota de lona, que é o standard das versões. Nesse daqui não acontece. Na de lona, acima de 100, 110 por hora, ela começa a vibrar um pouco e traz uma rumorosidade para dentro. Nesse caso aqui, evita isso. E ela tem o controle para fazer a abertura elétrica, né? Na caçamba, né, a primeira coisa que tem é essa abertura suave, né? Ela é suave para abrir e também alivia o peso para fechar. Isso é uma característica boa e todas as versões, desde a primeira versão, que não é nem a LT, seria talvez a LS, mas não tem, é simplesmente Montana, ela vem com protetor de caçamba. E a GM agora está anunciando as 4 versões que vão ser vendidas no Brasil. No mês passado, quando eles mostraram o carro pela primeira vez para a gente só conhecia a LTZ e a Premier. Agora tem a versão Montana e a Montana LT. Essas duas primeiras utilizam câmbio manual, enquanto que a LTZ e Premier é câmbio automático. Ela perdeu aqueles degraus que ela tinha na lateral, obviamente porque agora ela tem 4 portas, então não tem espaço para colocar aquele degrau para acesso à caçamba. Porém, eles colocaram aqui na traseira esse degrau bem robusto. Para a abertura da caçamba, tem esse controle remoto e vamos explorar um pouco mais os recursos que a Chevrolet colocou nessa Montana para a gente, né? Então, um primeiro que eu vejo é essa caixa, que seria para facilitar a acomodação de carga. A GM fala em 90 acessórios para o carro todo, sendo 24 somente aqui para a caçamba. Então, ou seja, existem vários recursos. Esse aqui é um deles. Existe divisória aqui, existe a outra divisória que vai aqui em cima, que pode vir para frente e para lá. Dá muita flexibilidade para a acomodação de carga. E outro ponto que eu gosto de olhar nas picapes é os ganchos de reboque. Quer dizer que nesse caso ele tem 2, 4, 6, 8 ganchos de reboque dentro da caçamba. A crítica que eu faço é nesses ganchos inferiores, eles deveriam estar numa posição um pouco mais inferior para facilitar quando você tem uma carga muito baixa. Outra preocupação muito grande dos engenheiros da GM foi minimizar ao máximo a quantidade de água que entra na caçamba em dias de chuva. Eles dizem que consegue eliminar até 90% a quantidade de água. Então eles desenvolveram um sistema de vedação bem eficiente pela lateral. Existe um dreno que desce aqui por dentro e ele vai direto para o chão, justamente para tirar essa água que se acumula aqui na capa marítima ou nessa capota.
Porém, o que acontece? Toda essa parte de frestas que você tem aqui no fechamento da tampa, ela não é totalmente selada. Então por aqui pode acabar entrando um pouco de água em chuvas muito intensas, aquelas chuvas torrenciais. Mas é uma grande vantagem em relação ao que a gente conhecia de outras picapes. Entre as 4 versões de Montana, existem 2 versões, que é a Montana e a Montana LT, que utilizam rodas 16. E a LTZ e a Premier utilizam essa 17, com pneu 215/55, 17. Freio a disco ventilado na dianteira, é standard em todos os carros, e tambor na traseira. Para a velocidade máxima e a carga de 600, 637 kg, dependendo da configuração que esse carro pode carregar, eu vejo que esse dimensionamento de freio está ok. Todas as versões da nova Montana utilizam esse motor tricilindro de 1,2 litros turbo carregado que entrega 132 cavalos com gasolina, 133 com álcool e tem torque máximo de 19,4 com gasolina e 21,4 kgfm com álcool. É um motor moderno que equipa o tracker também, e o que a gente vê? A parte de turbo está na parte traseira, que facilita bastante para a parte de escapamento, porque o escapamento já desce junto ao painel da cabine aqui e já vai lá para trás, não tem que passar por baixo do motor. E a parte de admissão de ar está aqui na frente, existe o intercooler que está aqui, então a gente vê o filtro de ar, a admissão de ar está por aqui, esse ar comprimido passa pelo intercooler e vem aqui para o coletor de admissão. É um motor bem compacto, duplo comando de válvula variável, 4 válvulas por cilindro, não é? Bem interessante, e o melhor de tudo, ele utiliza coxim hidráulico justamente para evitar aquela vibração característica de um motor 3 cilindros. E a GM ainda trabalhou bastante na parte de isolação acústica, que a gente vê que nessa versão de topo ele tem o isolante também aqui no capô. E acoplado a esse motor está o câmbio GF6 de 6 marchas automático, engrenagens epicíclicas, e muito bom esse câmbio, muito bem casado com o veículo. Gosto bastante desse conjunto todo, é um conjunto bem compacto. Para uma picape do tipo intermediária, né, que ela não é nem compacta e nem média, eu diria que o conforto, a acomodação aqui no banco traseiro, ela está ok. Os bancos dianteiros estão ajustados por uma pessoa de 1,80 m como eu, tá? Então você vê que aqui a gente tem um espaço limítrofe para os joelhos, é fácil de entrar e sair, a passagem pela coluna aqui, do pé na coluna, é fácil, tem um bom espaço. O encosto também do banco tem uma boa inclinação. Nessa versão de topo, a gente tem a chave presencial, posição de dirigir, a gente tem ajuste de distância e altura do volante, esse painel de instrumentos completo e toda essa parte de painéis de portas também, é tudo específico da nova Montana, né? Então é um desenho novo, a central multimídia, ela está aqui numa posição mais integrada ao painel de instrumentos, o alinhamento, né, dos instrumentos com a central multimídia está praticamente na mesma linha de centro. Com isso, fica mais tranquilo para você dirigir e navegar entre os instrumentos. A parte de controle de ar-condicionado é digital, automático, de apenas uma zona. O carregador por indução, com a vantagem de que o espelhamento Android Auto e Apple CarPlay é sem fio. E essa aqui é aquela central de última geração dos carros da GM, que já tem também um sistema de Wi-Fi para você conectar o seu telefone celular, os seus aparelhos aqui, e com a antena de teto, ela dá até 12 vezes mais de melhor recepção do que é uma antena de telefone celular. Eu acho que a GM já estava na hora de abandonar essa alavanca de freio aqui no console e colocar um freio eletromecânico no freio de estacionamento. Tem os 2 porta-garrafas aqui, tradicionais, e com relação aos sistemas de ajuda ao motorista, ela tem o controle de velocidade de cruzeiro do tipo convencional. Aqui no volante multifuncional ainda, a gente tem como controlar todos os sistemas de
áudio, computador de bordo é controlado aqui pela alavanca. Agora nós vamos andar com esse carro aqui na Serra da Graciosa, vamos até um outro parque aqui e depois no final do vídeo nós vamos parar numa concessionária em Curitiba para ver o carro por baixo. Pessoal, estamos começando o test drive da nova Montana. O meu parceiro de viagem aqui é o Fernando Calmon. Primeira coisa que a gente já viu, pegamos um trechinho de cidade, andamos um pouco com o carro. Então aqui, o motor 1,2 litros, ele tem aquela potência que a gente conhece, exatamente é o mesmo motor que equipa o Tracker, um câmbio automático de 6 marchas, epicíclico esse câmbio, que é uma grande vantagem. E outra coisa que eu comentei com o Fernando agora, depois de a gente passar em várias lombadas na cidade, nós aqui sentados, olhando para frente, se a gente não olhar para trás, a gente não percebe que estamos numa picape, tá? A sensação sentado aqui no banco dianteiro, olhando para frente, o conforto de rodagem nessa parte, é como se estivesse num SUV ou num sedã mais alto, mas num SUV mesmo, nós estamos numa posição mais elevada, sentado aqui, né? 120, 110 por hora mais ou menos que nós estamos rodando. Em termos de ruído de rodagem, o asfalto aqui é bom, praticamente não tem um ruído de rodagem que seja incômodo, né? Mas a gente percebe, agora que passa de 110, 120, a capota marítima ela começa a dar aquela pequena flutuada em função do vento, então vem uma rumorosidade para dentro do carro, você percebe isso. Dá até a impressão que tem algum vidro aberto, alguma coisa assim. Não é nada muito incômodo, né, Fernando? É só uma característica que a gente notou aqui no carro, né? Mas mesmo com essa rumorosidade, a conversa, né, a interlocução dentro do carro, ela é perfeita. A primeira parte aqui da Estrada Graciosa é um asfalto novo, mas ele é um asfalto bem rugoso, né? E mesmo assim a parte de rodagem, ela obviamente está mais excitada pelo piso, né? Mas não é algo que está incomodando, não. É uma coisa que ainda dá para conviver bem com esse nível de ruído. Aqui estamos numa velocidade de uns 80 km por hora. E outra coisa que eu começo a observar, né, nessa primeira parte, a gente vê que tem algumas ondulações um pouco mais pronunciadas na via. E mesmo assim o carro vem negociando bem, né? A picape vem negociando bem essa movimentação aqui, né? Estamos descendo a Serra da Graciosa. O piso aqui é todo de paralelepípedo. Não é muito irregular, mas tem algumas irregularidades. O que a gente percebe em termos de rodagem é que o nível de aspereza não é um nível que incomoda aqui dentro do carro. Bom, pessoal, agora é minha vez de dirigir, sentir as primeiras impressões aqui da nova Montana. Nós estamos numa reserva florestal na Mata Atlântica, aqui é uma reserva de Guaricica, no litoral do Paraná, praticamente, na região de Morretes. Descemos a Serra da Graciosa e chegamos aqui. É um lugar onde a GM tem um patrocínio, vamos falar assim, né, de preservação da Mata Atlântica. É um lugar bem bonito. E a primeira coisa que a gente está andando aqui, que eu estou dirigindo, essa Montana é justamente num trecho de terra, com bastante pedra. Primeira coisa que eu sinto, parte de volante, né? Tá nas nossas mãos o tempo todo. Você não percebe vir muita vibração do piso para o volante. Você vê que ele está bem amortecido. Isso significa que a calibração do sistema de direção, ele consegue, o sistema de direção, assistência elétrica, né? Ele consegue absorver bem esse tipo de irregularidade do piso para o volante. Então é um ponto bem positivo isso. Bom, agora estamos aqui na BR-116, voltando para Curitiba, já praticamente entrando na cidade. O que eu percebo é a parte de estabilidade do carro. Essa picape, ela anda bem reta, ela não tem tendência direcional, mesmo essas
essas ondulações mais pronunciadas, sabe que ela negocia bem isso e vai em frente. Você não sente também aquele roll lateral que algumas picapes dão, né, de dar aquela balançada lateral. Ela está bem mais equilibrada nesse aspecto. A posição de dirigir é bem confortável. Eu já dirigi praticamente 1 hora e dirigiria mais 5 horas aqui sem nenhuma dificuldade. Em termos de dirigibilidade na cidade, a gente nota também que normalmente carro turbo, né, com esses motores pequenos, aparece um pouco mais aquele turbo lag, né, aquele delay, né? Aquele atraso, né, que tem na hora que você toca no pé no acelerador. E nesse daqui, e o melhor lugar para ver isso é no trânsito de cidade, porque são acelerações leves que você faz normalmente, então acaba evidenciando um pouco mais isso. E não incomoda, você percebe que tem um pouco do turbo lag, como todo motor turbo tem, mas não chega a ser incômodo, como eu já vi de algumas outras marcas, né? Bom, pessoal, nós viemos aqui na concessionária Metrosul, aqui em Curitiba, para fazer aquela avaliação por baixo do carro. Na suspensão dianteira, a gente vê aquilo que a gente já conhece, que é um sub-chassis dianteiro com uma extensão que vem até aqui na frente. Isso melhora bastante o resultado de segurança do carro. O braço de controle, ele tem o articulador aqui rebitado, são 3 rebites. A suspensão é do tipo McPherson, que a gente vê nesse nível de carro. Falta aquele fechamento do cárter, né? Cárter e do câmbio. Mas novamente a gente vê que o cárter está ligeiramente acima da linha do subchassis. Então, está teoricamente meio protegido aqui, mas falta um fechamento, e esse fechamento nessa lateral é mais para proteger impurezas nas correias, né? Seguindo pelo centro do carro, a gente vê a parte de linha de freio e combustível, elas estão aqui protegidas pelas longarinas do assoalho, não tem uma capa protetora, e a gente chega no tanque de combustível plástico, e o eixo traseiro é um tubo hidroformado, ou seja, ele tem duas paredes, uma parede interna e externa, devido à hidroformagem, e na suspensão traseira que está um dos segredos aí que a GM escondeu, que é justamente esse batente de Celasto, que ele trabalha com duplo estágio. Ele tem um estágio dentro desse copinho, aí tem esse anel aqui de reforço e um segundo estágio aqui embaixo. Então, quando ele encosta nessa parte aqui, ele começa a se comprimir e faz como se fosse um complemento da mola ou um segundo estágio da mola. E a gente já viu que andando com o carro ele deu resultado, né? Amortecedor o pressurizado, normal que a gente está acostumado, e essa viga aqui, como ela tem essa curvatura e essa chapa dupla, ela já dá a rigidez necessária para não precisar colocar uma barra anti-rolagem aqui na traseira. O step está posicionado aqui embaixo da caçamba, como é o trivial de toda a picape. Aqui o para-choque traseiro, ele dá um pouco do efeito de paraquedas aqui, mas provavelmente todos esses outros elementos que estão aqui acabam dividindo um pouco o ar e talvez não esteja muito impactante, porque a gente viu que o consumo de combustível desse carro não é ruim. Bom, pessoal, com isso a gente vai encerrando aqui mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas nossas redes sociais, deixe seu like, seu comentário, e a gente responde para vocês assim que possível. Fernando, obrigado pela sua companhia aqui nesse test drive. Nossa troca de ideias foi muito bom. Valeu.